Senhoras e senhores, os militares sabem que são melhores que políticos em vários aspectos, inclusive na questão administrativa. Os militares sabem que são melhores administradores que políticos e partidos políticos. E o Brasil está quebrado, está falido. E o comunismo está instalado no Brasil, não há mais independência dos três poderes. Isso, pelas notícias, se nota que é diário o rompimento das instituições. Então, senhores militares, principalmente os líderes de várias categorias das Forças Armadas, hajam. Os senhores sabem que são melhores administradores que políticos e partidos políticos. E não se justifica mais postergar essa situação de destruição da nossa nação e da nossa pátria. Esse roubo monstruoso. E Bolsonaro, lembre-se que você é militar, se esqueça da política. Você gosta de fazer política desse teu jeito, você conseguiu agradar, mas você sabe que não é o jeito militar de administrar as coisas. Então, eu sugiro que as Forças Armadas façam auditorias, fechem e prendam parte lá do Congresso e do Supremo e de todas as outras instituições. Todas as outras instituições. Vai ser um trabalho de 1 ano, assim. Mas os senhores vão consertar o Brasil. E tente repetir como foi em 64. Fiquem no poder, eleitos presidentes pelo Congresso, e porque 64 funcionou. Para os militares mais novos, não sabem que o Brasil era muito atrasado na época. Era o 48º país mais atrasado do planeta. Nos 20 anos que os militares administraram o Brasil veio para a 8ª economia do mundo. O Brasil ficou muito rico. O Brasil foi construído na época que os militares estavam administrando o Brasil. As pessoas não sabem disso. Eu sei porque eu tenho 72 anos e convivi na época dos militares, do regime militar, que era nada mais, nada menos do que o Congresso elegendo militares. Os militares escolhiam lá, entre eles, um general e fazia campanha política para serem eleitos pelo Congresso Nacional. Agora, primeiro precisa ocorrer essa faxina geral, tirar o crime político organizado no poder, tirar os comunistas, acabar com essa insegurança brutal da sociedade, né? Desses assassinatos, dessas máfias todas que existem. As máfias são milhares, elas são independentes hoje em dia. É um trabalho hercúleo que os senhores vão ter, mas os senhores conseguem. Um abraço, boa sorte e bons momentos. Senhores, por favor, compartilhe. Um grande abraço, boa sorte e bons momentos. E se eu puder dar um conselho ao Bolsonaro, invoque esse artigo 142 em várias instituições, não é só no Congresso e no Supremo, não. Em outras instituições também. Coloque militares lá, dê poder a eles. E talvez você continue sendo presidente do Brasil, mesmo com a intervenção. Um abraço, boa sorte e bons momentos. Mas, Bolsonaro, se você continuar assim, quando o povo for às ruas, vai pedir uma faxina geral mesmo, inclusive o senhor Bolsonaro vai sair e virá uma intervenção militar, como foi em 1964, que foi um golpe, foi uma revolução. Graças a Deus que ocorreu essa revolução em 64.
porque melhorou o Brasil muito. Só que o Brasil estagnou. Depois que os militares largaram o poder, o Brasil é igual, não mudou nada. Desde 85 que o Brasil não mudou nada. O que fizeram de novo no Brasil? O que melhorou o Brasil? Nada. A não ser venderem as indústrias que os militares tinham feito. Os aeroportos, as hidrelétricas. Né? Só um detalhe para o senhor pensar como é grave isso. A luz que o senhor usa na sua casa ainda é do tempo dos militares. Eles é que fizeram as hidrelétricas. Só isso é uma prova cabal de que os políticos não fazem nada a não ser fazer democracia e fofoca e confusão e a mídia comunista, a maioria dela. E o Brasil parou. Eles só roubam tudo. O Brasil tem muito dinheiro. O Brasil, a população é enorme. A arrecadação do Brasil é de trilhões, só que é desviado. Imagine esses trilhões sendo investidos em moradia, empregos, novas fábricas, novas empresas. Isso os militares sabem fazer. Então, novamente, meus amigos militares, os senhores têm que acreditar. Os senhores sabem já que são melhores administradores que políticos. Então, por favor, pessoal, compartilhe para chegar a toda a classe militar, que são mais de 1,5 milhão de pessoas que precisam saber disso. Não precisam ter tanto receio em falar sobre política. Política é uma porcaria. Essa democracia é uma porcaria, é uma falsa democracia. Na época dos militares, sim, havia democracia. E eu falo isso porque eu vivi na época do regime militar. Existia democracia. Agora é um comunismo instalado no Brasil. É um Estado ditatorial comunista, uma ditadura comunista. E eu prefiro um Estado autoritário rígido, de direita, conservador, do que essa ditadura comunista que está instalada no Brasil. Eu pergunto, senhor, a tua vida está boa? Senhora, a tua vida está boa? A vida dos teus filhos está boa? Os teus filhos estudam realmente bem em umas escolas públicas boas? Ou você só diz que a escola é maravilhosa porque você não sabe a diferença entre um estudo bom, uma educação boa ou não? Reflitam, pensem. O político gosta de você? O político te ama? Ou o político vai lá dar dinheiro na hora do voto e vai oferecer alguma coisinha para você? Ou ele vai realmente melhorar a tua vida? Um abraço, senhores, senhoras. Por favor, compartilhem.